CNN Sinais Vitais, Dr. Kalil Entrevista. Vamos falar hoje sobre burnout. Estamos aqui com o Dr. Gustavo e o Dr. Rodrigo. Muito obrigado pela presença de vocês. É um prazer estar aqui. Obrigado. E vamos agora ao vídeo com a Carol Marcelino. Eu acho que esses foram alguns dos sintomas logo do começo, até que, obviamente, isso começou a afetar a minha capacidade cognitiva. Patrícia ocupava um cargo de liderança em uma multinacional. Diante dos desafios do novo emprego, não percebeu os sintomas iniciais do burnout. E aí isso foi me trazendo taquicardia, ansiedade, justamente até para ir para o trabalho, né? Então, muita insegurança pelo trabalho, muita ansiedade. E eu comecei a ter umas ansiedades muito fortes e isso começou a afetar a minha qualidade do sono. Até que, obviamente, isso começou a afetar a minha capacidade cognitiva, né? Então, perder capacidade de memória, né? Dificuldade de tomar algumas decisões, perder eloquência, né, da fala, então capacidade de argumentação, capacidade de influência, capacidade de análise. Até que, a caminho de uma reunião, Patrícia teve um colapso nervoso e precisou ser levada de ambulância ao hospital. Então, ali no hospital, mais ou menos, eu fui entender o que tinha acontecido. Segundo dados do Instituto Nacional do Seguro Social, em 2024, quase 500 mil brasileiros foram afastados por transtornos mentais, incluindo burnout. E, de acordo com a Associação Nacional de Medicina do Trabalho, estima-se que aproximadamente 30% dos trabalhadores no Brasil apresentem sintomas da síndrome, colocando o país entre os que mais reportam esse problema no mundo. E a solução naquela ocasião foi pedir demissão, né? Porque em 2016 não se falava de burnout. Eu entrei muito saudável naquela empresa e eu saí muito adoecida. Rodrigo, burnout foi reconhecido pela Organização Mundial da Saúde como um fenômeno ocupacional do ponto de vista psiquiátrico e neurobiológico. O que acontece com o cérebro de uma pessoa com burnout? Quando a gente fala em burnout, ele tem uma definição na CID-11, né, que é a Classificação Internacional das Doenças. Você tem 3 elementos fundamentais no burnout. O desgaste, a exaustão ligada ao trabalho. A partir da exaustão, o trabalhador começa a ter uma relação mais cínica com o trabalho. Ele que gostava de fazer a tarefa dele passa a não estar mais nem aí. E cai a produtividade. Então, esses três pilares definem o burnout. Mas o burnout não é uma doença na Classificação Internacional das Doenças. O que ele é? Ele é um fator de risco para você ter uma doença. Na CID-11, ele está no mesmo lugar que separação de cônjuges, do que um acidente grave e um trauma. Portanto, quando a gente pensa em burnout, a gente tem uma classificação muito mais frouxa. Então ele não é doença. Ele não é uma doença. Ele é um fator de risco para a doença. Mas aqui a gente vai conversar, ele às vezes é encarado como tal, como doença. Mas não é. Não é uma doença. Ô Gustavo, ainda existe muita confusão entre estresse, depressão e burnout. Como é que você diferencia? Porque eu acho que esse burnout, ele como é que se diz? Não é popularizou. Ele ficou muito... Banalizado, essa palavra. Banalizado. Tudo é burnout. Quer dizer, eu estou cansado 2 dias que eu estou sem dormir, com emergência 3 dias. Ah, meu Deus, estou com burnout. Quer dizer, não é isso, né? Não é. Na verdade, é importante que a gente diferencie o estresse do dia a dia do burnout, que é um tipo de estresse crônico e que vai levando a um prejuízo muito mais intenso e muito mais duradouro do que o simples estresse. O estresse é um estado de alerta que acontece no nosso dia a dia e que eventualmente pode... Que é do dia a dia. E que pode gerar, né, problemas como uma insônia transitória ou dificuldade de concentração transitória, mas no burnout a gente tem um nível de estresse muito mais aumentado e muito mais contínuo, gerando um prejuízo muito mais intenso, como o Rodrigo citou, né? Tipo, levando a esses 3 fatores, né? A exaustão emocional, a desconexão do trabalho, o cinismo, né? Tipo, uma desconexão com as pessoas que estão à volta e também essa sensação de que a pessoa, por mais que trabalhe muito, ela não está produzindo o suficiente, como se não estivesse sentindo mais o valor do trabalho dela.
a diferença entre o burnout e a depressão, existem uma série de coisas para serem citadas, mas eu acho que o mais importante é lembrar que o burnout ele é um fenômeno ocupacional que está vinculado ao trabalho. Só ao trabalho. Geralmente a depressão ela vai aparecer numa série de contextos diferentes do trabalho. Então, por exemplo, no burnout é bastante comum que quando a pessoa se afaste do trabalho, é comum que ela sinta um certo alívio, principalmente... Ela melhora. Principalmente se ela tem um afastamento comprido, né, do trabalho. O que acontece? Você tem entre 40% e 80% dos casos de burnout com transtorno de ansiedade ou com transtorno depressivo. Então, Então, a confusão é muito comum. E aí, faz sentido, porque o estresse ocupacional sempre está ligado ao quadro depressivo ansioso que você está vivendo. A gente passa, talvez, a maior parte do tempo acordado no trabalho. Então, faz muito sentido que a gente entenda a dinâmica de trabalho para modular qualquer outro quadro psiquiátrico, mas também faz sentido fazer um bom diagnóstico psiquiátrico por causa da concorrência. Mas importante é assim, não é banalizar, como nós falamos, não é isso? Né? Perfeito. E burnout também é só definido no trabalho. A definição, estou com burnout na escola, no relacionamento e tal, não é um uso correto da palavra. O burnout pode desencadear a depressão? Olha, se eu estou infeliz no meu trabalho, se eu estou insatisfeito no trabalho, eu não deprimo, não? Não então, lógico, é um fator de risco para a depressão. Mas se eu estou deprimido, eu também tenho sintomas muito parecidos com o burnout. Entendi. Muito bem, tem uma pergunta aqui da Silvana Freitas. Como identificar o burnout? Visto que mistura ansiedade com... né? Isso. Então, o que a gente faz para identificar o burnout? A gente pesquisa qual é a relação do indivíduo com o trabalho. E esses pilares são chaves. Você vai perceber como a pessoa está se sentindo em relação ao trabalho e tem que ter lá a exaustão. Muda a relação produtiva, feliz e prazerosa com o trabalho e passa a ser uma relação distanciada e tal. E uma sensação de perda de produtividade, que às vezes é uma sensação ou de fato cai a produtividade. Como é que você pesquisa isso? Perguntando. E essa é uma das limitações do construto burnout, porque muitas vezes quando você fala de estatística, você fala de questionários. E aí quando você passa questionários com esses 3 pilares, você aumenta a taxa de burnout a níveis muito maiores do que os quadros mais sérios que a gente está falando aqui. E sinal de alerta? Bom, algumas coisas, como o burnout ele é um quadro de estresse crônico e intenso, a gente vai ver certamente respostas como, por exemplo, problemas para dormir, porque a pessoa não consegue relaxar, a pessoa vai ter um desgaste emocional muito grande, então, por exemplo, é bastante comum que a pessoa não consiga controlar impulsos, ela se emocione muito fácil com algumas coisas, se irrite com muita facilidade, com muita intensidade por outras. É bastante comum que a pessoa também tenha bastante dificuldade de concentração e, com o tempo, é bastante comum que a pessoa, com o cansaço todo que se gera, comece a se isolar, se afastar, inclusive das pessoas em casa. No ambiente de trabalho. No ambiente de trabalho. Fica mais estranho, eu diria. Inicialmente, e com o tempo isso tende a ir contaminando também o ambiente por onde a pessoa circula, em casa, em outros lugares. E, Rodrigo, os fatores biológicos ou traços de personalidade que tornam algumas pessoas mais vulneráveis, tem isso? Tem pessoas mais vulneráveis, não? Tem sim. Kalil, é até interessante, porque o que torna alguém vulnerável, às vezes, também está associado a uma alta performance, a um alto rendimento. Então, pessoas extremamente dedicadas e com um senso de idealismo alto, é mais vulnerável. Pessoas que dependem de um reconhecimento do seu trabalho, dependem muito desse reconhecimento, também são mais vulneráveis. Porque se o ambiente não dá o reconhecimento, tem um nível de sofrimento alto. Autoperfeccionismo e uma rigidez para resultados, quer dizer, não aceito se for assim ou assado, também, porque são todos elementos que aumentam o estresse. E aí, quando a gente pensa nesse ambiente, a gente tem que levar em conta essas questões para prevenir o burnout. Então, criar ambientes que deem bom feedback, que esteja atento à pessoa que está nessa situação,
para que ajude ela a não entrar nessa É situação. importante ter o colega de trabalho ficar atento. A pessoa Exato. fica estranha, algo está acontecendo. Exato. E bem conversa com a importante. pessoa. Exatamente. Né? Gustavo, as características do ambiente de trabalho, elas contribuem para o desenvolvimento? Contribuem, né? Bastante. Uma das coisas mais importantes como um preditor de burnout é a sobrecarga de trabalho. Na verdade, os estudos têm mostrado que a sobrecarga de trabalho é um fator-chave. Mas, como o Rodrigo já citou, alguns outros aspectos, como, por exemplo, injustiça no trabalho. Você está trabalhando e, de repente, vê uma pessoa ser colocada acima de você sem ter feito o que precisa para estar ali, né? Pessoas que ganham aumento onde não existe um reconhecimento, né? Mas isso leva a burnout? Isso pode levar, porque isso gera na pessoa uma sensação de injustiça no lugar do trabalho e uma falta de reconhecimento do investimento. Então, é muito mais, isso que eu queria chamar a atenção, é muito mais do que propriamente trabalhar demais. Perfeito. Doutor Adib Jatene, o grande cirurgião, o melhor de todos os tempos, na minha opinião, ele falava o seguinte: trabalho não mata, o que mata é a raiva. Então, trabalhe 24 horas feliz, trabalhe. Você sabe, Calil, essa é... Não, por que eu estou falando? Não é o burnout, então, tem outros fatores, né? A insatisfação com o salário, com o reconhecimento, do que simplesmente trabalhar excessivamente. Perfeito. Você sabe que quando a gente fala em empresas e você pergunta para as pessoas o que te deixa mais estressado, a sua tarefa, o que você tem que fazer ali, ou o relacionamento com as pessoas? Todo mundo levanta, 90% fala que é o relacionamento. E é muito legal que você falou a raiva do Jatene, né? É exatamente isso que estressa mais. Que o Gustavo está trazendo aqui é como a pessoa percebe esses eventos do trabalho. Então, é óbvio que alguns vão ser diferenciados, vão ganhar mais ou menos, e esse senso de injustiça tem que ser trabalhado. Eu bato na tecla o seguinte: trabalhar muito não mata, trabalhar bastante tem que trabalhar mesmo, na minha opinião. Né? Eu falo com meus pacientes às vezes, tem que trabalhar. Vai trabalhar e pronto, mas trabalha feliz. Né? Então, há uma diferença, há uma má interpretação do excesso de trabalho e tal com burnout. A sobrecarga de trabalho ela é um fator importante, né? Mas, por exemplo, uma pessoa que trabalha muito e se sente valorizada pelo trabalho que ela está fazendo... Ela fica feliz. Ela tende a ficar feliz. Essa questão, assim, desse disparato entre o investimento que ela faz e o valor que ela recebe dos outros e o valor que ela sente a respeito do trabalho é o que pode gerar esse desgosto, esse desconforto e que acaba sendo uma faísca para que o burnout comece a acontecer. O trabalho tem uma relação muito positiva com a saúde mental. É onde a gente se realiza, está ligado à nossa identidade. O que é que você é? Sou o Dr. Calil. Então, você tem uma relação de construção de identidade. Agora, qual é o problema? Às vezes, em exagero, ele atrapalha. Que é uma variável que é importante, é essa situação de que a gente tem que estar a todo momento disponível e sabendo o que está acontecendo, e os meios digitais propiciam isso. Isso gera uma impossibilidade de descanso e sempre a sensação de que você não está dando conta. Esse é um outro elemento que contribui com o burnout. Profissões, por exemplo, com alta responsabilidade, eu acho que é tudo a mesma coisa, na minha opinião, mas médicos, professores, profissionais de segurança, tem maior risco de burnout, não? Tem, e uma das explicações para médicos e professores, que é o seu caso, é o nosso caso aqui, que fazemos as duas coisas, é que o investimento, o idealismo relacionado ao que a gente faz é muito alto. Quando o investimento é mais alto, a vulnerabilidade aumenta. A gente trabalha no Instituto Ame Sua Mente com professores de escola pública, tentando prevenir transtornos mentais nos jovens. Mas a gente cuida da saúde mental dos professores, porque o nível de afastamento por burnout em professores é extremamente elevado. E gera um nível de incapacitação muito alto, né? Sim. E ele atinge jovens, não? Ele atinge jovens, mas como a gente está relacionando, ele é determinado pelo trabalho, a gente começa a classificar a partir do momento que a pessoa está trabalhando. Sim, mas os mais jovens... Também tem burnout, sim. Agora, é comum que com um trabalho mais longo e desgastante aconteça mais a partir de 40 anos em diante. Entendi. A Fernanda pergunta, existe algum padrão de tempo para identificar o burnout? Não.
O burnout ele é um construto que ainda vem sendo bastante estudado, ele ainda precisa de um tempo para que a gente tenha algumas definições como essa, uma quantidade de tempo. Por exemplo, na depressão a gente tem, né, aspectos bem limitados de tempo, a partir de 2 semanas, né, com tristeza de manhã, de tarde e de noite. Já no burnout a gente ainda não tem esse tipo de balizador, então a gente ainda utiliza os critérios clínicos, né, que a gente citou no início do programa. E esse é um bom exemplo, como a síndrome não sendo bem delimitada, você às vezes inclui muitas coisas dentro do que você chama de burnout. Esse é um problema. O diagnóstico é difícil. O diagnóstico é difícil e ele é muito inclusivo. Ele às vezes pode ser muito fácil, entendeu? Porque você acaba incluindo mais pessoas que não estão num quadro tão grave. Baseado no que está escrito na CID-11. Muito bem, é importante essa discussão. É importante também, de novo, não banalizar. Exato. Né? Exato. Muito bem. Estamos falando sobre burnout, vamos a um pequeno intervalo e já voltamos. Bom, estamos aqui com o Dr. Gustavo Rodrigo falando sobre burnout. O que é? No intervalo você falou de curva de estresse. Claro. Que é isso? Quando a gente pensa em estresse, a gente sempre vê o lado negativo. Estresse é ruim, é bom. Estresse é extremamente saudável para a saúde mental. A gente só vive, vai atrás das coisas e tal, porque tem um nível de estresse. Eu tenho o estresse da fome, eu tenho o estresse de crescimento, eu quero ir para frente, eu quero evoluir. Agora, o estresse... Por exemplo, para a gente conversar aqui ao vivo, eu preciso de um nível de estresse, porque se eu ficar muito relaxado, o meu rendimento cai ou eu durmo. Vai aumentando o estresse, vai melhorando a minha performance, o meu rendimento aqui. Chega um momento em que o nível de estresse aumenta, você não melhora a performance. Agora, a partir de um determinado momento, aumenta o estresse, começa a cair a minha performance. Agora, isso é fácil de entender. A questão é qual é o limite para cada um de nós. E o que estressa? A gente estava falando aqui que, às vezes, a tarefa não é o que mais estressa. O que mais estressa são os relacionamentos, o nível de reconhecimento que você tem com o trabalho, a relação que você tem e como você se sente no grupo de trabalho. Então, entender que tem uma curva que aumenta, melhora a performance e a partir da... Tem um limite. Tem um limite. Tem uma pergunta aqui dos espectadores. Uma pessoa com burnout, nós já falamos, mas vamos rever essa pergunta. Uma pessoa com burnout pode adquirir outros transtornos, como bipolaridade, por exemplo? Ou diferente? Lembra, burnout não é uma doença. Burnout é um fator de risco, é um estresse grande. Todos os transtornos mentais, depressão, ansiedade, psicose, toque e transtorno bipolar podem ser desencadeados por um nível de estresse grande. Então a resposta é sim, porque um estresse grande pode estar associado. Mas veja, essas doenças não são desenvolvidas por qualquer pessoa. Você precisa de uma predisposição genética e um ambiente que não está favorável para o enfrentamento do estresse no trabalho. Vamos falar um pouquinho sobre essa doença chamada rede social. É doença do bem, que não é doença, né? Ela tem seu fator positivo, evidentemente, claro, a gente reconhece, mas leva a algumas doenças, né? Certo. Então, aumenta a incidência de burnout, essa conectividade. Pois é, eu vou falar de 2 fatores que eu considero fundamentais nesse raciocínio. Um deles é que as mídias sociais, elas tendem a gerar estresse, de uma certa forma. As pessoas tendem a ficar mais em alerta quando estão conectadas em mídias sociais. Então, por exemplo, é bastante comum que as pessoas, no momento de descanso, utilizem mídias sociais para descansar. Então, elas não descansam. É bastante comum que a pessoa, quando vá dormir, ela antes de dormir, ela dê uma olhada nas suas mídias sociais e coisas do tipo, ela acaba não dormindo bem. Então, as mídias sociais, por um lado, elas aumentam o estado de alerta que é associado com o estresse, ou seja, acaba sendo um desserviço. Por outro lado, o conteúdo das mídias sociais leva as pessoas, com muita frequência, a acreditarem que o valor delas está associado à produtividade. Eu entro lá e vejo pessoas conquistando muitas coisas e vejo pessoas sendo, funcionando de uma forma
sobre-humana, acordando às 5 horas da manhã e tomando um banho de gelo e indo... Quer dizer, muita enganação, né? Pois é, Né? e isso vai gerando na gente a sensação de que a gente está sempre produzindo aquém do que a gente deveria produzir e se cria essa cultura em que a gente não pode descansar, não pode dormir. Você sabe que tem um outro aspecto, né? Nós estamos falando de burnout e nós estamos falando de estresse crônico. E como você enfrenta o estresse crônico? O órgão-alvo aqui da nossa conversa de saúde mental é o cérebro, tá certo? Então, o cérebro, você tem que cuidar como se cuida do fígado e do coração. Você precisa se alimentar bem, fazer atividade física, dormir bem, e aí tem um componente de relacionamentos saudáveis. Mas um dos elementos mais chaves para todas as doenças físicas, mas para o burnout, é sono. Quando a gente fala de mídia social, o telefone não deve entrar no quarto. Gustavo, o afastamento do trabalho é sempre necessário? Ou existem estratégias que permitem a recuperação, mantendo a pessoa na atividade profissional? Bom, o afastamento do trabalho ele pode ser necessário e ele pode ser bastante efetivo, mas existem uma série de questões individuais que podem ajudar bastante essa pessoa. A gente já citou que a questão do sono ela é fundamental. O sono é a base para que a pessoa ao longo do dia consiga lidar com os fatores estressores de uma forma um pouco melhor. Então, um sono, né, que vá de 7 a 8 horas seria o ideal. Exercícios físicos regulares seria uma coisa que ajuda muito, né? Daí existem alguns fatores individuais cognitivos, como essa percepção de que o valor da pessoa está completamente ligado à produtividade, fazendo com que a pessoa se exija cada vez mais. Uma pessoa que consegue lidar com isso de uma forma um pouco mais leve tende a não se estressar tanto, colocar uma expectativa no trabalho um pouco menor e colocar expectativa em outros fatores da vida que podem ajudar ela a se sentir mais completa fora do trabalho também é uma coisa bem importante. E, obviamente, a partir de um momento, a psicoterapia, e depois de um tempo em que a gente percebe, por exemplo, que a psicoterapia não está funcionando a contento, buscar uma avaliação médica, esses são fatores de proteção. Do ponto de vista clínico, quais são as abordagens mais eficazes para o tratamento de burnout? Então, quando a gente fala de burnout, o que você Porque, por precisa... exemplo, a Miriam Barreto ela já passou por isso e ela queria saber. Então, quando a gente fala de burnout, o que a gente precisa é identificar o problema, fazer o diagnóstico. Quando você identifica, você vê a gravidade do caso. Quando você vê a gravidade, você imediatamente faz um diagnóstico diferencial. Você lembra que eu falei que você tem uma chance muito grande de ter um transtorno de ansiedade ou um quadro depressivo. Quando a gente fala de transtorno de ansiedade e quadro depressivo, é diagnóstico precoce, tratamento eficaz. Então, você tem medicações e psicoterapias específicas para aquilo. Agora, quando a gente tem um elemento, né, um fator de risco tão grave que é o trabalho, aí você tem medidas de saúde, que o Gustavo acabou de mencionar, e tem medidas para lidar com o ambiente de trabalho. Então, a pergunta é, vai ter que afastar ou não? Depende do estágio do burnout que você identifica. Então, quanto mais cedo, mais fácil de lidar com a questão. Muito bem. Considerações finais, Gustavo. Bom, eu acho que nesse momento o que as pessoas precisam num primeiro momento é fazer essa diferenciação que você estava trazendo do que é o burnout mesmo, que é uma condição que traz um sofrimento muito maior e mais extenso, né, para a vida da pessoa, do simples estresse. A banalização pode fazer com que as pessoas, por exemplo, se sintam envergonhadas de buscar ajuda ou, por outro lado, busquem ajuda por coisas que não são necessárias, fazendo com que outras pessoas que têm o quadro de burnout se sintam, né, tipo, de uma certa forma, funcionando de uma forma errada, vamos dizer assim. Então, o conhecimento sobre burnout ele é super importante. E uma outra coisa importante, a gente está falando muito de medidas individuais, né, de cuidado em relação ao burnout, mas as medidas de cuidado do burnout, elas têm que passar, e os estudos têm mostrado que essas são as intervenções que mais funcionam, pelas medidas organizacionais de empresas que começam a perceber, por exemplo, que precisam reduzir um pouco a carga de trabalho, redimensionar o tamanho da equipe, não colocar metas que sejam muito fora do possível para as pessoas, uma organização que consegue trazer uma cultura de cuidado com o outro, né, de cuidado psicológico, de suporte psicológico, né, e uma organização também que não faz microgerenciamento
microgerenciamentos excessivos e que fazem com que a pessoa se sinta sempre conectada, né? Sempre ligada num sentido assim de não poder descansar e não poder ver valor no que ela faz. Além do que o Gustavo estava mencionando, outra coisa que é fundamental nas empresas é a ideia de uma política de feedback. Isso avaliar e dar um bom retorno, tanto do ponto de vista positivo quanto negativo e metas a avançar, ajuda muito as pessoas a não desenvolverem burnout. As empresas, com a norma regulativa número 1, né, que está incluindo transtornos mentais como algo que deve ser prevenido nas empresas, elas têm agora que abrir um canal de escuta. Elas têm que escutar alguém que está falando, olha, eu não estou bem aqui, ou o meu grupo de trabalho não está funcionando bem. O outro aspecto que é fundamental, que também começa a ocorrer nas empresas, são conversas que esclarecem, que dão um letramento, um vocabulário sobre saúde mental, para que as pessoas identifiquem os problemas cedo. Muito bem. Agradeço vocês, acho que o bate-papo foi muito bom, esclarecedor, né? E qualquer sugestão de temas, por favor, @CNN Brasil, @Dr. Roberto Calil. E cuide-se.